Que coisa maravilhosa é celebrar o nosso Deus. Você pode se sentar, meu queridão, minha queridona. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é celebrarmos o Deus vivo e celebrarmos com as nossas crianças, os nossos amados irmãos. Que coisa linda estarmos aqui nessa manhã. Bem, um dia muito especial para mim, especial para todos nós. Hoje à noite será o lançamento do livro da nossa nova jornada, verdadeiramente um filho que nasceu. Glórias ao nome do Senhor Jesus, por essa obra, que é obra de algum tempo. Ela não é tão recente, mas uma construção ao longo de alguns anos e meses, uma maneira de pensar sobre a intencionalidade para você alcançar pessoas que você ama, alcançar os seus amigos, seus vizinhos, através das nossas células, sermos os instrumentos de Deus para o alcance de vidas. Bem, os livros serão vendidos hoje à noite, tá bom? Então, lá com a nossa irmã Lorena, lá no stand, né, já temos lá o livro também. Você vai poder já hoje à noite passar pelos estandes. Nós teremos vários estandes aqui e você já vai poder adquirir o seu livro. Durante a semana também, se você não puder hoje, durante a semana também nós vamos disponibilizar os livros lá na nossa secretaria, para que você pegue, e a nossa jornada é de 40 dias, pense comigo, são 40 dias de devocionais, são 40 capítulos, são 6 semanas que nós vamos caminhar, começando no dia 1º de novembro. Então, hoje à noite vai ser lançada essa jornada, mas você vai começar a leitura. Talvez você vai ficar curioso assim, eu já quero começar hoje, pastor, eu já começo a minha leitura hoje, mas todos numa sequência, nós vamos começar no dia 1º, por quê? Do dia 1º de novembro até o dia 10 de dezembro vão dar 40 dias, serão 40 dias para nós podermos ler. E eu louvo a Deus, esse livro, eu tenho certeza que ele abençoará muito a sua vida, como o próprio Deus me abençoou. Ele se trata de um paralelo entre a epístola de 1 João, que é uma epístola de amor a Deus e amor ao próximo. Então, versículo por versículo, nós vamos trabalhar a intencionalidade em 1 João, porém, ilustrada com a intencionalidade de Jesus nos encontros dele com vários personagens que aparecem na palavra. E eu poderia ter escolhido assim outros livros da Bíblia, outros evangelhos, mas eu escolhi o Evangelho de Lucas. Então, você vai caminhar em 2 livros paralelamente, tanto em 1 João, quanto no Evangelho de Lucas, dos encontros de Jesus. Por exemplo, nesse livro, você vai descobrir o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu escolhido na multidão, Jesus vê, olha, o percebe ali naquela árvore, no sicômoro, né? Numa figueira, e ele o vê ali, e ele escolhe Zaqueu, e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Ele tem um momento à mesa com Zaqueu, e você vai perceber que não só isto, no final de cada capítulo, temos aqui ações práticas, que nós vamos praticar com as nossas células. Você vai perceber também que esse livro, ele é aplicável para pequenos grupos multiplicadores, porque o Brasil inteiro também trabalha com a nomenclatura pequenos grupos multiplicadores. Então, tanto células quanto pequenos grupos multiplicadores. Ele vem com recomendações também do pastor Fernando Brandão, do pastor William Salgado, que é o meu mentor. Enfim, uma obra que Deus nos abençoou e espero que abençoe muito mesmo a sua vida. Se você conhece algum pastor, algum amigo, alguém que você quer abençoar, chame ele para junto
de nós nessa nova jornada que vamos seguir. Vamos então, queridos, abrir a palavra do nosso Deus. Hoje à noite será um dia de festa para nós, mas hoje eu já começo falando sobre intencionalidade. E quero pensar com você nesta manhã sobre o que a intencionalidade nos permite viver. Como que nós, como pais intencionais, como cristãos intencionais, como servos intencionais, você marido, você esposa, você filho, você que pertence à PIBJC, como que você pode traduzir, materializar a intencionalidade do próprio Jesus na sua vida? Então o tema que nós vamos pensar é este: a intencionalidade nos permite. Em 1 João capítulo 1, verso 1, a preciosa palavra do Senhor. A equipe da mídia vai colocar aí naturalmente também os tópicos para nós, mas vamos então pensar um pouquinho sobre essas verdades ao nosso coração nesta manhã. 1 João capítulo 1, eu vou ler apenas o versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, fale o nosso coração nesta manhã, ministre o teu poder sobre nós, e queremos mergulhar de forma apaixonada na tua palavra. Deus, aqui há um povo que tem fome da palavra, há um povo que tem sede do Deus vivo, e nós queremos viver com intensidade, com integralidade e com intencionalidade os próximos dias, Pai. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra encontramos os princípios e os valores para vivermos uma vida intencional, aprendendo com o mestre da intencionalidade, Jesus. A ti o louvor e a glória no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, quando você pensa na palavra intencional, o que vem à sua mente? Quando eu penso na palavra intencional, o que vem à minha mente é que a intencionalidade é aquilo que eu faço de propósito, eu faço com um objetivo, eu faço com um foco, com um alvo. Eu percorro as Escrituras e encontro na própria palavra de Deus elementos e ferramentas, princípios, valores, eu encontro lições, eu encontro momentos em que o próprio Jesus, ele teve encontros intencionais. E é claro que quando nós falamos do apóstolo João, que é o autor de 1 João, esta carta que é a carta de amor, o Senhor Jesus, ele desenvolveu uma cultura, um desdobramento prático, uma atitude com 3 discípulos chamados Pedro, Tiago e João. Jesus, ele tinha um relacionamento muito profundo com os 12, mas ele tinha um relacionamento intenso com Pedro, Tiago e João. Mas é claro que Jesus também tinha um relacionamento mais intenso ainda com João. Se você então olhar os 3 discípulos de Jesus, você vai perceber que dos 3, João, o apóstolo João, este que é o autor da carta e da epístola, que nós vamos nos aprofundar nela durante os próximos 40 dias, foi com Jesus que João teve os momentos mais singulares. Por exemplo, só para aguçar a sua curiosidade, você sabia que o Evangelho de João é o único nas Escrituras que menciona o encontro de Jesus com a mulher samaritana? Nenhum outro evangelho, Marcos, Lucas e os outros, Mateus, Marcos e Lucas, não mencionam o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Uma das coisas que me encuca é que o encontro foi só de Jesus com a mulher samaritana e mais ninguém. A pergunta que nasce é:
quem contou para João, que foi o único apóstolo que mencionou este encontro? Eu imagino, queridos, que Jesus, quando ele voltava de alguns encontros intencionais, ao retornar, ele contava para o discípulo mais próximo. Eu imagino, queridos, que para João mencionar alguns eventos que não aparecem nos outros evangelhos, nos chamados evangelhos sinóticos, se você olhar a palavra de Deus, Mateus, Marcos e Lucas, são 3 evangelhos denominados no cânon bíblico como evangelhos sinóticos, em que Marcos aparece como a figura querigmática. Na teologia, a palavra querigma significa proclamação. Então, Marcos, dos 3 evangelistas, ele é aquele que é a fonte proclamadora, e os demais, então, Mateus e Lucas, são aqueles que se apropriaram dos textos de Marcos para poderem desenvolver todos os outros evangelhos. E João, o discípulo amado. Veja comigo, queridos, que o texto nos diz o que era desde o princípio. Quando eu olho para essa porção aqui, eu estou falando de alguém que é, que era e que será para todo sempre. Estamos falando do grande eu sou. É Cristo Jesus, o nosso Deus amado, o que era desde o princípio e que temos ouvido. Veja que o texto, ele traz para mim aqui um senso de compromisso, de audição, de escuta atenciosa. Eu ouvi, eu testifiquei, eu não só ouvi, o texto vai além quando nos diz, temos visto com os nossos próprios olhos, um Cristo que não se deixou ser escondido, ele se permitiu ser conhecido. Nós temos visto com os nossos próprios olhos. Olha que coisa linda, João está nos ensinando. Nós experimentamos. O texto vai além quando nos diz também que as nossas mãos apalparam um Cristo que não é um ser distante, mas que se relaciona comigo, que tem prazer em destilar no meu coração e no seu coração os princípios, tesouros, valores do reino. Um Cristo visto, um Cristo ouvido, mas um Cristo que os próprios apóstolos tiveram o privilégio de apalpar, de tocar. Um evangelho palpável, tangível. E isso se desdobra na minha vida e na sua vida, meu querido irmão, porque um evangelho utópico, um evangelho que é apenas uma utopia, não é tangível, não é materializado, não é concretizado, um evangelho falado pelos lábios, não concretizado pelas ações, é um falso evangelho. Tanto é que você, quando chegar comigo nessa jornada de 40 dias e nos aproximarmos do momento em que o apóstolo João, ele diz que não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. E nisso se configura o amor, porque o verdadeiro amor é você querer o bem do próximo sem querer nada em troca. Eu lhe pergunto nessa manhã, você sabe já amar assim? Você já chegou ao nível em que você ama alguém, faz algo para alguém sem ter expectativas? Será que nós podemos afirmar nessa manhã que nós dizemos assim, olha, eu amo você, eu amo o meu próximo, eu amo a alma perdida, eu estou disposto a amar o meu próximo de forma tão incondicional que eu não quero nada em troca. Um amor que se desdobra, um ramo que frutifica, ligado à videira, e que dá frutos para que seja doce no paladar daquele que vai provar do doce, da docilidade que é Jesus em nós.
Você quer esse nível de amor para a sua vida, meu irmão? Você almeja ter esse nível de amor? O Senhor está nos convidando nessa jornada a aprofundarmos no tema do amor. E para falar de amor, nós precisamos viver o amor. Algumas verdades, então, que eu quero pensar sobre o que é a intencionalidade, ao aprender com o mestre da intencionalidade, Jesus, ela nos permite experimentar. Em primeiro lugar, ela nos permite vencer o egocentrismo para viver o altruísmo. O contrário do altruísmo é o egocentrismo. Você pode ser altruísta ou você pode ser egoísta. E todas as vezes que eu recebo algo e retenho, e eu abraço, e eu tenho só para mim as coisas boas do reino, as delícias do rei, as delícias da mesa do Senhor, e eu abraço, acolho e as tenho só para mim. Neste aspecto eu estou vivenciando um amor egocêntrico. Eu não partilho. Nada se exala a partir de mim. Eu sou um tipo de pessoa que sou um cristão, por exemplo, que me contento em viver o evangelho só para mim. As minhas ações não são canalizadas, exteriorizadas para o próximo. Então eu retenho. O convite do reino, o convite do evangelho é para que eu receba e me desdobre. Para que eu tenha de Deus e abrace os princípios do reino, mas eu seja este braço extensor na terra, que vai compartilhar o amor, que vai chorar por aqueles que ainda não provaram do mel que é o Senhor nas nossas vidas, que ainda não tiveram o privilégio de sentar à mesa com o Pai, que ainda não tiveram a oportunidade de sorrir, de festejar, de ir a uma festa, sem precisar de algum elemento que o torne mais feliz, como o álcool, como a droga, como qualquer elemento, algum elemento que seja colocado para trazer qualquer alegria. Não! Nós podemos ter a verdadeira e real alegria através de Jesus. E o amor, então, ele tem alguns desdobramentos na nossa vida. Em primeiro lugar, ele prova verdadeiramente que eu sou um discípulo de Jesus. A Bíblia nos fala, em João capítulo 13, verso 35, nisto o mundo saberá que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, como eu vos amei. Então, o amor prova que verdadeiramente eu sou um discípulo. Ele é a expressão máxima de que nós somos discípulos de Jesus. Mas o amor também, queridos, ele tem uma característica muito interessante. Ele reconhece os defeitos, mas ele ressalta as virtudes. Quando você tem a possibilidade de amar como Jesus, você até aponta os erros, mas você valoriza aquilo que há de melhor na vida do seu próximo. E é nesse amor que o Senhor Jesus está nos convidando a mergulharmos, a vivermos, a aprofundarmos, a sermos conhecidos pelo amor. Eu gosto muito da carta de João, e João é um discípulo que eu assim aprendi, e eu amo muito as conotações, as palavras dele, porque em João capítulo 13, verso 1, a Bíblia fala assim: e tendo estado Jesus com os seus discípulos na preparação da Páscoa, amou-os até o fim. João 13, verso 1, amou-os até o fim. E aí, naquele momento que Jesus, ele indica o traidor, e João 13 é muito emblemático, porque naquele momento ali Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e ele vai um por um,
Bartimeu, Tomé, o Levi incrédulo, o Levi cobrador, o Tomé incrédulo. Ele lava os pés de João, o discípulo do amor. Ele lava os pés de Pedro, discípulo da fé. Ele lava os pés de Tiago, discípulo da sabedoria. Ele lava os pés de Judas, o discípulo traidor. E a Bíblia me diz que Jesus, ele amou até o fim. Esse amor extravagante, exagerado, esse amor que ultrapassa os nossos limites que afixamos. É nisso que uma família se constrói, um casamento se constrói. Eu vejo os seus defeitos, eu vejo as suas falhas, eu sei que você não é perfeito, mas eu prefiro, é uma decisão, amar é uma decisão, e eu decidi valorizar as suas virtudes e não os seus defeitos. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: eu sei que você não é perfeito, mas eu decidi te amar. Eu escolhi te amar, porque cada um dá aquilo que tem. E se o tanque emocional do seu parente, do seu amigo, do seu vizinho, do seu cônjuge está vazio de amor, é porque você dá o que tem. E a pessoa que está do seu lado, o próximo, que é alvo do seu amor, vai receber o que você tem. Que é aquela história de duas vizinhas, uma brigou com a outra. Elas moravam num sítio e elas brigaram. E uma vizinha ficou com muita mágoa, mas muito triste com o que a outra fez. Sabe aqueles elementos nocivos que entristecem, que trazem amargura, ressentimento, ódio, senso de vingança, todas as obras da carne, que fazendo um paralelo aqui com Gálatas capítulo 5, verso 18, fala que as obras da carne são conhecidas e são perversidão, impureza, dissensão, facção, idolatria, glutonaria, até aquele que assalta a geladeira de madrugada, o Senhor está falando, né? Sobre a obra da carne. Aquele que vai para uma célula come mais do que deveria comer. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos aqui na PIBJC, né? Come demais. Então, antes de chegar lá no fruto do Espírito, Deus sempre tem uma palavra para nós. Às vezes nós não estamos pecando numa área, mas na outra área nós estamos, em queda. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Eu estou pecando nessa área aí da glutonaria, Senhor. Pudim de leite condensado, um assalto no pudim de leite condensado de madrugada. Eu não resisti, fui lá e comi. Até bebedice, glutonaria, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, diz lá Gálatas. E aí fala, todas essas obras da carne estão no plural. Mas quando o assunto é o fruto do Espírito, aparece no singular. Mas o fruto, quando é obras, fala as obras. Mas o fruto do Espírito e começa o amor. Santo Agostinho, ele dizia que nenhum outro fruto ou virtude do fruto do Espírito pode acontecer se não for motivada pelo amor. A alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Nenhuma das outras virtudes podem ser executadas se não for movidas pelo amor. O amor ágape. O amor ágape é diferente do amor filéus. O amor filéus é este, que você ama por amizade, por às vezes interesse. Voltando à história das vizinhas, uma brigou com a outra, e aí uma vizinha foi lá e colocou bastante esterco numa caixa, e falou: um presente para você, minha amiga. E a vizinha recebeu. Quando a vizinha recebeu,
ela pensou: cada um dá o que tem. Foi lá no pomar dela, no jardim, colheu as melhores e mais lindas flores, colocou dentro da caixa e o seguinte dizer: cada um dá o que tem. Eu decidi amar. Independente, queridos, da atitude do próximo, independente da concepção, do defeito, da falha, o convite é o convite do amor, porque o amor é a marca eterna de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, que é a expressão fantástica, ao ponto dos estudiosos dizerem que nenhuma poesia na terra se compara a 1 Coríntios 13, que fala que o amor tudo suporta, tudo crê, não se ufana, não se ensoberbece, não arde em ciúmes, tudo espera, é paciente, é benigno. E o texto de 1 Coríntios 13 diz que, havendo profecias, o amor de muitos esfriará. Ele está em uma estrada, que eu digo que é a estrada do amor, entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que Paulo escreve e faz um paralelo, e no meio está 1 Coríntios 13, falando do dom supremo. Nenhum dom pode ser executado, no dizer de Paulo, profecias de cura, de ensino, de palavra de sabedoria, de administração, de serviço, se não for movido pelo amor. E em 1 Coríntios 14 ele fala sobre a ordem, a decência no culto. E ele termina 1 Coríntios 13 dizendo o seguinte: permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. O maior de todos é o amor. Então, quando nós falamos de intencionalidade, a intencionalidade nos leva a sermos aqueles que vamos ter o sinal da natureza de Deus em nós. E o amor é essa comprovação máxima que somos discípulos, que somos marcados pelo Senhor. Essa comprovação de que nós valorizamos as virtudes em detrimento dos defeitos. O amor é a marca eterna de Deus. Mas eu penso com você, querido, em segundo lugar, a intencionalidade também nos permite ser frutíferos no reino de Deus. A vara, o ramo que não produz fruto, ela é cortada. Jesus vai dizer, ela é cortada. É por isso que João está muito preocupado que os seus leitores entendam que o verbo da vida, ele é apalpável, ele é visto, ele é ouvido. Quando eu tenho uma atitude de intencionalidade para abençoar alguém, eu estou tornando Cristo apalpável. Eu conheço uma face do amor de Deus através de um serviço. Com os meus chamados RIs, relacionamentos intencionais, eu provo que amo quando eu demonstro que o que Deus me deu, minha casa, meu carro, meu sofá, minha sala de jantar, o meu condomínio, o que Deus me deu, não é para o meu prazer, porque não haveria maior propósito de Deus lhe dar o que Deus lhe deu, se for só para você. Isto é viver egoisticamente. Mas Deus está te dizendo nessa manhã que quando você tem intencionalidade, você vive o quê? Uma vida frutífera. Tem um detalhe muito interessante neste aspecto da vida frutífera em Cristo, porque o ramo, ele não pode produzir frutos por si só. Os seus dons e seus talentos, o que Deus te deu, não vão ser visíveis ao ponto de todas as pessoas degustarem do fruto que você vai frutificar, sem que você esteja ligado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus.
Então você vai viver uma vida frutífera porque você recebe bem do Senhor Jesus para compartilhar com o seu próximo. Os nossos filhos que foram apresentados aqui, os filhos de vocês, cada um deles, o Sávio, o Benício, a Valentina, o Gabriel, cada um destes filhos, a Rebeca, cada um destes bebês apresentados nesta manhã, receberão uma extensão do amor de Deus, dos frutos que nós estamos frutificando, pelo amor, pela alegria, pela paz, pela paciência, e como nós precisamos de paciência, e nós somos responsáveis, queridos. Eu disse uma palavra aos nossos queridos pais aqui, que apresentaram os seus bebês: falem, citem, leiam, falem da palavra de Deus para os seus filhos ainda bebês. Fale o nome de Deus, fale o nome de Jesus, cite os versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Dom que está aqui, que é outro bebê também que foi apresentado nessa manhã. Fale. Billy Graham recebia esta palavra enquanto a sua mãe lhe dava banho em uma banheira. E Billy Graham se tornou o maior evangelista de todos os séculos, um grande homem de Deus. Não subestime quando você pregar para uma criança. Um pregador na Carolina do Norte pregou a palavra de Deus, e naquela noite apenas uma criança se converteu. Aquele pregador voltou triste, porque esperava que mais pessoas se convertessem, mas naquele dia se converteu Billy Graham, que se tornou um dos maiores evangelistas de todo o tempo, todos os tempos. Querido, não subestime o poder de ser frutífero. Em que você tem sido frutífero? É interessante que nessa visão dos galhos, os ramos, você pode olhar a sua parreira de uva, você pode olhar o seu pezinho de amora, você pode olhar os seus galhos lá da goiabeira. Cada galho é diferente. Isto mostra a diversidade que somos. Somos diferentes. Po Yen-Shu, o grande missionário, pregador da Coreia, ele queria muito ser como Billy Graham. Ele conta isto na sua biografia. E ele dizia que ele queria pregar como Billy Graham. E um certo dia, pregando, ele orou ao Senhor: eu quero ser como Billy Graham. Ele comparava ele como Billy Graham. No dia que ele quis ser igual ao Billy Graham, pregando, a sua voz acabou. E ele foi indagar a Deus, por que ele perdeu a voz em plena pregação. E Deus lhe respondeu assim: porque eu já tenho um Billy Graham, eu preciso de um Po Yen-Shu. Eu preciso de um outro, eu preciso de um outro, eu preciso de homens de Deus diferentes, cada um com o seu dom, cada um com o seu jeito. Talvez, querido, lá na sua casa, na sua intencionalidade, regado com um café e um pão de queijo, o seu jeito mineiro de ser. Quantos mineiros nós temos aqui nesta manhã? Levanta a sua mão. Os mineiros dominaram o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Fui pregar lá em Aimorés, a igreja que eu pastoreei, regado com café, com pão de queijo, feijão tropeiro, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Kelly não se conteve na estrada, meus irmãos, porque ela viu cacau. Falou: para. E eu parei para ela comprar cacau. Que coisa linda, né? Depois paramos lá para comprar mel, que eu amo mel. Parei para comprar mel. A Kelly viu mexerica, tangerina. Falou: para. Eu falei: vou parar aqui agora. E chego lá, a irmã nos convida para ir comer na casa dela. Imagina o que? Papa mineira, louvado seja o nome do Senhor. Um assunto seríssimo. Deus é bom. E quando você quer ser frutífero, você então demonstra de forma visível. A intencionalidade nos permite ser frutíferos. Mas em último lugar, e que tem tudo a ver conosco, pais,
líderes de células, nós, queridos e amados irmãos da PIBJC, a intencionalidade nos permite também deixar legados, deixar os legados. Um homem chamado Adler Nobel, ele ficou conhecido porque, sendo ele suíço, ele ficou conhecido na história como o homem que inventou o dinamite. Olha que coisa extraordinária. Ao inventar o dinamite, ele tinha um irmão, e o jornal da sua localidade publicou que aquele que era o detentor da morte, aquele que causava a morte, havia morrido. E ele ficou então com aquela marca. Só que não era ele que havia morrido, foi o seu irmão, foi um erro do jornal. Ele então decidiu, através daquilo que foi uma marca que a sociedade colocou nele, promover um prêmio, que seria um prêmio da paz, um prêmio que seria conhecido em todo o mundo, para os grandes feitos da história, os cientistas, os homens que promoveram de alguma forma, como Martin Luther King, promoveu a justiça social, e ele então decidiu usar toda a sua fortuna, que ele ganhou através da patente da dinamite, para poder criar algo que marcaria a vida das pessoas com a paz. E ele criou o chamado Prêmio Nobel da Paz. Adler Nobel poderia ter deixado na história uma marca, a marca daquele que levou muitas pessoas para morrer por causa da dinamite. Mas ele decidiu que o seu futuro seria a marca que, impressa na vida de pessoas, iria transformar pessoas e inspirar pessoas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você decide a marca que você vai deixar nos seus filhos. Você decide a marca que você vai deixar na história. Você, a partir de hoje, tem uma decisão a ser tomada. Bem, eu escolhi usar aquilo que Deus me deu para abençoar pessoas, para abençoar igrejas, para abençoar líderes, para abençoar a nossa igreja. Eu até poderia levar os livros na igreja que eu pastoreei lá, mas privilegiando a PIBJC, eu falei, o lançamento é lá na PIBJC, é lá na minha igreja. Diz que um homem é realizado quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. Você já escreveu o seu livro? Que tipo de capítulo, a história que narra a sua vida, você está deixando? O que nós vamos deixar para as próximas gerações? A marca que eu e você podemos deixar, o que vimos, o que ouvimos e apalpamos, com respeito ao verbo. E a palavra aqui no capítulo 1, verso 1, fala do verbo com um V maiúsculo, se referindo a Cristo Jesus. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela testemunhamos. Que extraordinário saber que aquilo que eu recebi, eu vou partilhar com total paixão e compaixão com as pessoas que estão ao meu redor. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus. A intencionalidade nos ajuda a marcarmos pessoas com o amor de Deus. A intencionalidade nos permite ser frutíferos. A intencionalidade nos permite imprimir legados, deixar as marcas.
E eu estou vendo pelos olhos da fé, eu não sei se você pode sentir isso agora, mas eu posso sentir aqui de onde estou, que o seu amor está aumentando por Deus e pelo próximo. Eu estou sentindo que esta jornada que vamos percorrer juntos, lendo, examinando, refletindo, avaliando as motivações do nosso amor, irão abençoar muitas gerações, pais, filhos, vizinhos, amigos, e as pessoas que se aproximarem de você, que está com intimidade com o mestre da intencionalidade, Jesus, você que estará nos próximos dias, sim, vencendo todos os obstáculos para ter uma vida devocional poderosa, se esmerar na leitura da palavra, o livro como ferramenta, sim, a palavra de Deus como padrão, o direcionamento do próprio coração de Deus ao nosso coração. As pessoas que se aproximarem de você assim, elas vão ver Jesus, ouvir Jesus através da sua vida e apalpar Jesus através de você.